energias positivas, vibrações positivas. Sejam bem-vindos. Sou o professor Alcide Filho e esta é a Rede Meio Norte Brasil. Entre o olhar e o sorriso, entre o silêncio e a fala, entre o gesto e o abraço, entre o tufão e a brisa, entre a fúria e a calma, entre a emoção e o receio, entre o corpo e a alma, tem que haver amor no meio. Tá na vida, tá no olho, tá no ouvido, tá no tempo, tá na história, tá na mente. Tá ciente, tá presente, tá contigo, tá é novo, tá na gente, tá no meio do povo. Tá no meio do povo. Tá no meio do povo. O pai amoroso, o pai jurídico, o pai social, o pai presente, o pai nosso, o pai de todos nós, é o destaque de hoje. O psicólogo Danilo Sá nos conta as diversas modalidades de ser pai e a única forma mais intensa, humana e legítima: amar. É incrível! Vamos festejar a vida. É justamente isso. A gente hoje em dia concorre muito com máquinas, com telas, né? E você pode estar por perto também. Eu lido muito com pais de crianças típicas ou atípicas. E muitas dessas demandas que eu chego eu não sei o que fazer com o meu filho, porque ele passa o dia inteiro no computador, passa o dia inteiro no celular. Como é que eu posso chegar até ele, conversar com ele, se eu tenho um grande competidor? E aí, claro que a gente faz todo um processo analítico ali, de fazer uma avaliação inicial, de verificar, inclusive, muito com os pais, como é que é o papel dele em casa. Então, no geral, nós vemos que são pais que estão o dia inteiro trabalhando, workaholics, alguns trabalham excessivamente, tanto fora do seu ambiente de casa, do seu trabalho, como também traz o trabalho para casa ou continua o trabalho no celular e exige que aquela criança chegue até ele. Aí eu pergunto, como é que você chega até essa criança, até o seu filho? E aí, independe da idade, claro que quanto menor a criança, essa plasticidade neuronal dela também é muito ligada a esse processo de estar por perto, né? No caso aqui, eu sempre pergunto para os pais, como é o seu dia a dia? Aí vai me falar do trabalho, eu digo assim, e em casa, como é que você faz isso? Quando você está em casa, o que você faz? Em casa, assisto televisão, faço as refeições. E quando é que vocês conversam? Não, a gente conversa pouco. Quando é que vocês pegam um jogo tabuleiro, um filme juntos, ou uma história, um livro para ler juntos? Isso é raro acontecer. Mas ele nunca vai para perto de mim. E você, quando é que você vai para perto dele ou dela? Quando é que você chega? Então, assim, a gente vive numa sociedade onde a gente cobra muito do outro, mas não se percebe primeiro, né? É muito comum a gente ficar trabalhando com essas telas e isso é o modelo. Acho que uma das situações mais... Tem muitas falas que o mais importante não é a instrução que você dá, a regra que você impõe, mas o modelo que você exerce. Então, como é que é você enquanto modelo para isso? Você
chega até seu filho, filho, vem aqui, bota no colo, ou abraça, faz um carinho, ou conversa, ou então, filho, eu tenho um livro que eu li ali, uma parte, eu queria conversar contigo. Claro, em cada idade você vai buscar aí um repertório de um roteiro que diga respeito àquele entendimento, né? Mas a gente vê muitos pais que não têm essa proximidade de chegar até lá, né? Ou, de fato, não buscam isso. Eu acho que o mais importante é buscar dentro desse processo. E agora, nessa pandemia, a gente está quase 5 meses, 4 meses de pandemia. Era para que muitas pessoas diziam assim, eu estou muito mais próximo do meu filho, da minha esposa, e etc e tal. Talvez não. Porque o trabalho agora veio para dentro de casa. E esse trabalho competiu, se já competia antes fora, ele compete agora dentro de casa. Ele se torna, na verdade, muito mais avassalador. Porque antes eu tinha a desculpa de estar no trabalho, de estar ocupado no trabalho. Agora eu tenho um intervalo entre minha distância gigantesca, agora é uma parede. Minha distância gigantesca é uma mão, é um braço, é um ei. Ou então é beijinho lá e volta de novo, sabe? São coisas pequenas. E eu, nesse período de lives, de entrevistas e tudo, algumas pessoas disseram, não, tá bem melhor. Eu não acho que talvez tenha melhorado. Talvez a pandemia tenha evidenciado muito mais vulnerabilidades do que a gente imaginou. Eu acho que muitos casais, pais e filhos, se viram de uma maneira nunca antes vistas, né? Mas isso não é ruim. Mostrar que essa fragilidade existia pode ser um reinício, um recomeço, uma busca para nem me toquei que isso estava existindo aqui em casa, que o quão distante nós éramos. Ou então, aquela família dizia assim, que bom saber o quão próximo nós sempre fomos. Então vai depender muito aqui. No caso da competitividade com as telas, acho que tem como a gente, de fato, competir, mas ser um vencedor dessas telas. Você pode estar junto, jogando, assistindo. O importante é que nesse processo dessa tela, que você esteja compartilhando. O mais importante é isso, é você compartilhar momentos. Não tem como você doar tanto tempo, talvez. Mas se a gente conseguir compartilhar tempo, momentos, eu acho que a gente pode ter uma saúde mental nas relações também. O tronco de uma árvore que dá frutos, chamada Napoleão Guimarães. A sabedoria, a serenidade, a convicção de quem veio e fez a sua parte. Isto é incrível. Eu sempre digo, eu sou um cidadão de sorte, porque olha, estudar, como antigamente, antes de eu ir para a ginásio, essa coisa, o senhor dizia que o cidadão que soubesse as 4 espécies de conta e soubesse ler e escrever um bilhete, estava formado. E eu estou quase nessa, né? Eu só uso mais o que eu aprendi do primário. Ginásio, vamos me ensinar inglês, e o que eu aprendi inglês, que sei de inglês. Você pensa que uma besteirinha, francês do mesmo jeito, latim do mesmo jeito. Então, tudo isso aconteceu, né? Hoje eu vivo do que eu aprendi no primário. Outro dia eu fui fazer uma entrevista com o Dr. Jurandir, conversando com ele me comparou com o tronco, e aí nascem os galhos, né? Nascem os galhos. Eu digo, não, o tronco não foi eu, não, o tronco foi meu pai. E eu fiz a mesma coisa com meus filhos. Eu dei um capital para eles começarem a vida, aquele o Zé Alberto lá da farmácia, eu dei um capital, e a da Rosa, todas eu procurei ajudar, e hoje ajudo. Hoje eu vivo para eles. A gente quando casa, eu, por exemplo, era mesmo para ter um filho homem, era aquela história de ter um filho homem. Mas as mulheres são mais agarradas com a gente, nos serve mais.
Eu tenho 2 homens e 3 mulheres. Não é que eles sejam ruins para mim, não, eles são ótimos. Mas as mulheres são mais chegadas. Isso você pode notar da sua família, da família dos outros, que a verdade é essa. Eu aqui, por exemplo, domingo vem quase todo mundo para cá. Os filhos não juntam mais os netos, porque eles ficam farreios para domingo. Aí, domingo só vão acordar meio-dia, aí não vem. Mas o pai que vem leva a quentinha. Né? É o vovô Napoleão. Por isso que eu me sinto realizado nessas coisas assim. Daniel, a estreia de um pai de primeira viagem, que reconhece que o percurso, que toda a energia positiva também inspira e transpira na paisagem da viagem ao amor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da reflexão, até porque eu sou um novato nesse ramo de ser pai. Particularmente, acredito que ser pai é assumir um compromisso. Claro que com a outra pessoa, o outro ser, mas principalmente com nós mesmos. O compromisso de se tornar um homem melhor, oferecendo, dentro dos meus limites, claro, o melhor de mim. E eu tenho a convicção que nesse propósito da responsabilidade, o desenrolar do suporte financeiro, da presença de qualidade, da atenção, do amor, da confiança, do carinho e do respeito mútuo, se desenrolam com naturalidade. E o outro lado de ser pai é a alegria de receber, que é uma dinâmica que vai além da troca, né? Que não existe a expectativa de receber. E isso é um sentimento genuíno, né? Que nós podemos ter como referência para navegar nessa vida, né? Que é o amor livre das amarras da expectativa. E eu sinceramente desejo que meu filho ou meus filhos, neste processo da vida, descubra quem ele realmente é e inevitavelmente encontre a felicidade genuína, que não é uma alegria utópica, mas uma qualidade de satisfação onde a vida acontece, que é nesse exato momento. Uma qualidade que é inerente a qualquer ser senciente. E acredito que é possível passar sim por dificuldades e vitórias, os altos e baixos da vida, com dignidade, com estabilidade e com amorosidade, né? E que um dia ele assuma também essa postura de pai. E sendo pai ou não sendo pai, é a escolha dele, mas que se torne também um ser com capacidade de prover e de proteger. E eu acho que é isso, a beleza da interdependência, nesse caso, a oportunidade de ser pai através da biologia e do amor de um filho. Interessante porque quando esse filho tem esse papel, ele está exercendo de novo uma ausência ali. De fato, para alguns momentos, né, tipicamente de alguma sociedade ou até mesmo núcleo familiar, ele está sendo adequado porque ele está exercendo um papel talvez de um adulto. Mas a qual preço ele está fazendo isso? Quantas coisas ele está fazendo para exercer esse papel? Por exemplo,
meninos que de fato moram em lares só com mulheres, ou seja, a mãe, só com a mãe e muitos irmãos. Ele está exercendo um papel, né? Aí, quando eu falo paternidade, não existe uma idade para isso, né? Como eu falei, é uma construção. E ele pode sim estar sendo o pai daquela família também, quando ele traz sustento para casa, quando ele cuida da irmã. Então tem várias formas aqui de mostrar o papel. Tem muitos irmãos que foram pais nesse processo todo. E por isso que eu falei que a clínica ele é um lugar de pesquisa também. É um lugar onde a gente encontra histórias e dessa maneira a gente ressignificar essas histórias, né? Porque muitas dessas crianças que chegam, quando eu falo adultos, mas chega aquela criança, porque vem para mim um adulto de 30, 40, 50 anos, mas me chega como se viesse uma criança ali dizendo assim, olha, eu deixei de brincar, eu deixei de estudar para cuidar. Essa fala nunca vem assim pronta, ela vem a gente buscando nessas entrelinhas, né? É sublimar demais isso. E, no caso, esse adulto chega para a gente com muitas autocobranças, muitas críticas, muitas dificuldades de entender que pode falhar, né? Com dificuldade de entender que ele pode recomeçar. Então, aquela criança que chega, aquele adulto ou criança que chega para lá, quando eu falo criança, né? O adulto que chega para a gente falando sobre isso, que ele exerceu um papel na sua infância, ela é uma pessoa que chegou machucada e que a gente vai tentar agora nesse processo também ressignificar para ele isso tudo, né? Buscando inclusive tentar fazer com que ele se enxergue melhor, se veja melhor e dessa maneira consiga flexibilizar um pouco mais se for uma pessoa que tem dificuldade para isso, né? Então, a depender de como cada queixa chega para a gente. Tem alguns adultos que chegam para a gente, mas que são super adoráveis, gentis, e também essa gentileza, eu vou chamar excessiva, faz parte também de uma ausência, faz parte também de uma dor, de um sofrimento, que ali, talvez no exercer do seu papel, ele teve que produzir muitas concessões para que pudesse, de fato, ser visto, reconhecido, para que pudesse não ser machucado. Então, depende muito. Nem tudo que é bonitinho, adequado ali, ele vem de algo muito perfeito. Pode ser que aquilo seja um produto, muitas belezas, né? Tal como a lótus, é uma flor linda, é uma flor que eu admiro bastante. A lótus é uma flor que ela tem vários tipos de cores. Tem a branca também, ela surge linda, impecável, sem uma mancha. Mas se você olhar, como é que a lótus nasce, o surgimento dela? Ela vem da podridão, da putrefação, da lama, sabe? Então, se a gente for pegar essa metáfora para a nossa vida, o que acontece? Talvez muitas pessoas bonitas, belas e adequadas vieram de um processo de sofrimento gigantesco, né? E que ela continua exercendo sua beleza, ou perfume talvez, mas a preço de quê, né? A enxergar quem? Então, é importante olhar para aquilo, quem está por trás daquilo também, né? E é bonito quando eles chegam e falam assim, eu queria falar sobre isso também.